Fala pessoal, tudo bem? Eu quero nesse vídeo de hoje falar sobre o enfesamento do milho, uma doença que atrapalha a produtividade e que está presente na maioria aí das regiões produtoras de milho pelo Brasil. Se você cultivou milho alguma vez, provavelmente você já teve esse problema, já passou por uma situação onde você já se deparou com algum desses sintomas. Bom, vamos começar falando aqui da doença propriamente dita, né, do enfesamento do milho, que é provocado por uma bactéria, né, uma classe de bactérias chamada micoplasmas, que são uma bactéria da classe dos Molicutes, e basicamente tem duas características, né, dois tipos aí de bactérias, né, o espiroplasma e o fitoplasma. E o espiroplasma, ele vai causar o enfesamento pálido, né? E o enfesamento vermelho vai ser causado pela bactéria fitoplasma. Então, uma doença aí que ela vai causar vários distúrbios na planta, né? Principalmente distúrbios hormonais, e isso vai afetar muito ali o desenvolvimento da planta, né? Então, quando estamos falando de hormônios, estamos falando principalmente de estímulos ali de crescimento vegetal. Então, a planta ela consegue diferenciar suas células, né? Diferente do ser humano, por exemplo, né? Cada célula nossa ela é específica, né? E apenas a célula da medula óssea, né, a célula tronco nossa, conseguiria se diferenciar em outros tipos de célula. Já as plantas, todas as células têm essa característica, né, de totipotência, de conseguir se diferenciar. Então, quando ocorre essa doença, essa bactéria ali infectando ali as células da planta, as células às vezes vão se diferenciar, causando ali um certo distúrbio. A gente vê que às vezes pode ocorrer várias espigas ali na planta e aquelas espigas nenhuma tem grão. Às vezes pode acontecer de aparecer ramos, né? Então, basicamente o que ocorre é um distúrbio ali, principalmente hormonal. Bom, eu vou citar aqui alguns sintomas clássicos aí que a gente vai conseguir enxergar em campo aí quando estamos falando dos enfesamentos, né? Então vai ter uma descoloração na margem das folhas, uma redução na altura das plantas, encurtamento dos entrinós, uma redução do tamanho das espigas, né? Os grãos xoxos, poucos grãos ali na espiga, um avermelhamento nas folhas, né? No caso do enfesamento vermelho, né? A emissão de perfilos na base das plantas, né? Às vezes vai aparecer mais de um perfilo. O secamento precoce, né? E às vezes a perda aí total da produção. Segundo a Embrapa, essas perdas podem chegar até 70%, né? Então, realmente pode comprometer bastante aí a produtividade do milho. Bom, eu vou falar aí do período de ocorrência da infecção, né? Então, a infecção vai ocorrer praticamente ali na fase V1 a V5. No entanto, os sintomas eles vão se manifestar ali principalmente na fase reprodutiva do milho. Então, às vezes, o milho vai crescer e você não vai perceber que ele está infectado com essa doença. E quando chegar na fase reprodutiva, vai começar a aparecer os sintomas. Bom, eu coloquei aqui um mapa dessa ocorrência, tanto do enfesamento vermelho quanto do enfesamento pálido pelo Brasil. E segundo aqui o Ministério da Agricultura, em 2021, a gente vê que praticamente aí as principais áreas aí produtoras de milho do Brasil têm esse problema, né? O enfesamento vermelho talvez não atinja ali a região do Mato Grosso do Sul, de Goiás, mas o enfesamento pálido atinge, né? Então, considerando o enfesamento de forma geral, né, atinge aí praticamente todas as áreas, as principais áreas produtoras de milho aí do Brasil. Com destaque aí no sul do Brasil, né, que você vê que realmente tem bastante incidência. Bom, já no mapa de 2022, também do Ministério da Agricultura, a gente vê como é menor, né, o enfesamento ali
vermelho na região do Mato Grosso, mas mesmo assim alguns focos ali de enfesamento pálido, né? Então, é uma doença que realmente está disseminada aí pelo Brasil e que causa vários problemas. Bom, o vetor dessa doença, que a gente deve ficar sempre atento, é a cigarrinha do milho. Então, a cigarrinha do milho é um inseto que ele vai ali causar esse dano aí para o milho. E não somente a questão da transmissão da doença, mas a cigarrinha ela também é um inseto sugador, então ela vai sugar ali também a seiva do milho, o que vai causar ali um certo prejuízo para a planta. Então temos que pensar o seguinte: a cigarrinha, além de transmitir o enfesamento vermelho, o enfesamento pálido, ela também transmite a virose raiada do raiado fino do milho, né? É uma doença viral também. Então, o controle desse inseto é extremamente importante. Então, temos que pensar que esse inseto ele vai sugar ali o milho, né? E através ali o inseto vai estar contaminado e vai passar de uma área para outra essa doença, né? Então, basicamente, esse é o ciclo da doença, né? Ela é transmitida por esse inseto. E quando a gente pensava, antigamente se pensava dessa forma, hoje está se mudando essa forma de pensamento. Para o controle da doença, se a cigarrinha é o principal vetor, o que temos que fazer é inseticida e controlar a cigarrinha. Bem, essa é uma das estratégias de controle. No entanto, com o passar dos tempos, se mostrou não tão eficaz. Porque é importante pensarmos o seguinte: os insetos eles existem na Terra há muito mais tempo que o ser humano, estão extremamente adaptados. Então, quando colocamos ali uma dose de inseticidas, nós nunca vamos conseguir exterminar totalmente aquela população de insetos. Pelo contrário, às vezes estamos selecionando os insetos mais fortes, os insetos que são resistentes àquela dose de inseticida, e levando para a geração futura apenas esses que são resistentes. Então, começa a entrar no ciclo de precisar de uma dose maior, e isso pode causar vários problemas ambientais, né? Além de selecionar, né, essa praga, a gente pode estar também exterminando os inimigos naturais ali da cigarrinha do milho. Então, precisamos estar abertos para uma série de medidas que temos que tomar como controle aí para o enfesamento do milho. Eu vou falar aqui de algumas medidas aqui que devemos levar em consideração, pensando na entre-safra, na semeadura, durante o cultivo e após a colheita. Bom, eu vou começar falando aqui na entre-safra, né? Na entre-safra, a gente precisa ficar atento ao seguinte: eliminar o milho voluntário e manter o campo sem plantas daninhas, né? Esse milho voluntário, também chamado de milho tiguera, ele fica no campo ali, é aquele milho que ele vai nascer daquelas sementes que caíram ali durante a colheita. Então, durante a colheita vai cair uma semente ou outra ali de milho, às vezes a própria espiga que está infectada pelo enfesamento, né? Aquela espiga pequenininha com um pouquinho de grão, ela vai cair ali no chão. Então, aquele milho ele vai germinar, vai brotar, e ali é um foco de tanto da doença quanto dos insetos. Então, os insetos podem começar a crescer ali e se aproveitarem ali desse milho que está ali. Então, é importantíssimo, né, você fazer esse controle desse milho tiguera, né, que é chamado de milho tiguera. Então, às vezes, vai acontecer a rotação de cultura. Parou de plantar o milho, vai entrar com a soja. A soja já foi semeada, mas mesmo no meio da soja, você vê nascendo aquele milho, aquele milhozinho. Ele não vai para frente, não vai render nada, não vai atrapalhar a soja. No entanto, ele é um hospedeiro ali, tanto para a doença quanto para a cigarrinha. Então, muito importante fazer esse controle. Bom, vou falar também de algumas medidas aqui na semeadura. Bom, na semeadura, a gente não deve evitar, né, não semear o milho do lado de lavouras adultas que apresentam o sintoma do enfesamento, né?
Então, às vezes, você já tem uma lavoura ali perto, né, que ela tem os sintomas ali do enfesamento, então a gente deve evitar plantar um milho ao lado de uma lavoura que já tem essa doença, né? Vai ser muito fácil ali a transmissão para essa lavoura mais nova. Bom, outra atitude que devemos tomar é a escolha dos cultivares, né? A gente pensar na forma na genética, né? Como uma forma de controle aí também do enfesamento e da cigarrinha. Então existem cultivares de milho que têm uma certa tolerância, uma certa resistência ao enfesamento e à cigarrinha registradas no Ministério da Agricultura. Eu vou deixar na descrição do vídeo uma tabela do Ministério da Agricultura com algumas cultivares aí registradas. Então, é sempre interessante você conhecer essas cultivares que são registradas pelo Ministério da Agricultura, para que você faça aí o uso de cultivares resistentes. E não apenas utilizar a mesma cultivar, é importante também que você rotacione essas cultivares, porque se você começa sempre a utilizar a mesma cultivar todo ano, toda safra, você começa também a selecionar plantas, na verdade insetos, né? E selecionar ali espécies, cepas ali daquelas bactérias ali que vão ser resistentes também àquela tecnologia. Então, vai passar um tempo, aquilo não vai, entre aspas, não vai mais funcionar, né? Então, é preciso que você rotacione, que cada ano você mude um pouco os cultivares ali, não use sempre o mesmo cultivar. Bom, na semeadura também a gente deve ficar atento às sementes, né, que formos escolher, usar sempre sementes certificadas e o tratamento de sementes, né, sementes tratadas, né. O tratamento de sementes ali pode ser uma barreira ali para a doença, né, pode parar ali os molicutes, então não levar isso para o campo. Então também tem a questão do inseticida, né, no próprio tratamento de sementes pode ter um inseticida contra a cigarrinha, né? Então, logo ali quando a cigarrinha sugar ali o milho, né, no V1, no V2, o inseticida já vai fazer um efeito. Outro fator importante para atentarmos é o respeito ao período de semeadura, né? Então, às vezes, o produtor deixa para plantar o milho muito depois do tempo assim que normalmente se planta durante o calendário, né? E talvez ele pense que não vai ter problema algum. Mas isso pode ser um fator agravante ali para a disseminação da doença, porque existem ciclos ali para o inseto, onde ele se reproduz de forma mais fácil, a questão da temperatura mais adequada ali para o inseto. Então, quando se deixa para semear muito tarde o milho, corre muito esse risco. Você deve evitar ao máximo trazer essa doença para dentro da sua área. Você deve sempre pensar em cessar esse ciclo da doença, né? Que tá relacionado com o inseto vetor e com as plantas, né? É todo um ciclo, né? Então, precisa existir plantas contaminadas e precisa existir um inseto para transmitir de uma planta para outra. Então, quando você encerra esse ciclo ali no momento correto, né? Você não tem esse ciclo acontecendo ali perto da sua lavoura, na sua lavoura, você está livrando aí a sua área. Bom, vou falar também de algumas atitudes importantes para termos durante o cultivo. Um monitoramento, né? Ali desde o VE, né, desde a emergência até o V8, né? Então você monitorar ali se está tendo cigarrinha ali nessa área, que vai ser esse momento da infecção. Então, se você monitorou, viu que tem a cigarrinha, você entra com um controle, né? Seja o controle biológico ou o controle químico ali, utilizando ali os inseticidas ali, de acordo com a recomendação técnica, para que você faça esse controle. Outra atitude importante é você rotacionar os modos de ação desses inseticidas, né, para você evitar a resistência. Novamente, se você começa a usar sempre o mesmo inseticida, todo ano, né, toda safra você usa ali aquele mesmo inseticida, você vai começar a selecionar uma população de cigarrinhas que vão ser resistentes àquele inseticida. Então, vai passar um tempo, você vai começar a usar uma dose maior,
vai dobrar a dose, depois vai dobrar aquela dose dobrada e vai ver que aquilo não vai mais funcionar, porque na verdade existe uma população ali resistente àquele inseticida, né? Que o próprio agricultor que selecionou essa população. Então, muito importante ocorrer esse rotacionamento aí do princípio ativo, né? Dos meios de ação, né? Do mecanismo de ação do inseticida. Outra atitude importante é o controle de qualidade na colheita, evitar as perdas, né? Porque as perdas, aqueles grãos que vão cair, né? Toda colheita vai ter uma porcentagem pequena ali de perda, né? Vai ter grãos ali que vão cair, e esses grãos que vão se perder ali na colheita, eles vão gerar o milho chamado aí o milho tiguera, que vai ser o hospedeiro, né? Tanto da doença quanto do inseto. Então, muito importante regular os equipamentos adequadamente, né, para que evite a perda, né, que você entenda ali mais ou menos quanto de perda houve ali naquela lavoura, e aí você regule os equipamentos para que evite essas perdas, né? Eu vou falar aqui também algumas atitudes que a gente deve ter no pós-colheita. O transporte, né, correto ali do milho colhido, né, evitando perdas de grãos ali pelo caminho, porque aquele milho que vai nascer ali aleatoriamente, né, daquela semente que caiu, ele vai ser um hospedeiro, né? Então é preciso fazer de forma correta, né, fazer com muito capricho para que não tenha aí essa perda desse milho ali na estrada e que não prolifere, né, tanto a doença quanto a praga. E interessante aqui também, né, importantíssimo, é fazer a rotação de culturas, né, e evitar semeadura sucessiva de gramíneas, né. Então, é interessante sempre você fazer uma gramínea, uma leguminosa, né, se plantou milho, depois planta soja, né, nunca plantar sempre gramínea, né, de evitar, né, o plantio sucessivo de milho, né, milho, depois milho novamente, né? Então, isso aí é uma oportunidade para que se cresça ali na área a doença e também a praga, né? Então, se plantou milho, coloca feijão ou soja, nunca milho, arroz ou milho e trigo, né? Sempre evitar o plantio sucessivo de gramíneas. Bom, então essas são algumas atitudes aí importantes aí para a gente tomar em relação à prevenção, né, do enfesamento, do controle do enfesamento. Hoje entendemos que o controle dessa doença não é simplesmente a aplicação de inseticida, né, a aplicação para o controle da cigarrinha. Essa é um pedacinho apenas ali do controle, né? O controle ele se dá de forma muito mais holística, né? Temos que pensar em todos esses fatores aí para controlar a doença. Então eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.